Ok, então, retornando aqui à nossa disciplina, tá? A estrutura da matéria ela foi proposta aí nos anos de 2008 a 2009 na UFBC. No início da UFBC a gente não tinha essa disciplina introdutória. E o nosso objetivo, então, é procurar um conhecimento científico do que é a matéria. Vamos ver que esses estudos, tá? Como se comporta a matéria no nível mais fundamental, tem impacto em várias formas, de várias maneiras na nossa vida. Para entender explosões de supernovas, fontes de raios gama, fontes de raios cósmicos no espaço, eu tenho que entender o que são esses raios gama, o que são esses raios cósmicos, o que são essas partículas. Vamos levar, infelizmente, à construção de bombas cada vez mais potentes, né, como as bombas atômicas, bombas de hidrogênio, que, infelizmente, né, é a forma maléfica do uso da ciência. A gente tem uma faca de 2 gumes na mão e o lado que você vai cortar depende, na verdade, da sua ética e da sua posição política, etc. Tá? Mas aí são outros assuntos que a gente não vai estar tratando em detalhes. Tem grandes aplicações na nossa vida, tá? Como, por exemplo, a ressonância nuclear magnética, é uma capacidade de a gente ver dentro dos nossos corpos, além dos ossos. Né? Então, com raio-x a gente consegue ver os ossos, mas com a ressonância nuclear magnética eu consigo ver os tecidos moles, né? Como toda a anatomia do cérebro dessa pessoa aqui, desse conhecimento, né? de um processo ondulatório que acontece dentro do núcleo dos átomos e a gente se aproveita disso. Você manipular isso, transformar isso numa informação. Ou ainda, uma manipulação precisa e cuidadosa de átomos individualmente. Né? Como esse kanji aqui está representando cada morrinho que vocês estão vendo aqui. São átomos individuais que foram depositados em cima de uma superfície. Uma das primeiras perguntas aí que a gente deve tentar responder é essa aí. O que é ciência? Então, o que é isso? O que é essa forma de pensamento que nós chamamos de ciência? Inicialmente, uma definição simples, direta, tá? Só com a etimologia da palavra, né? A origem dela, é originária de uma palavra do latim, scientia, né? Cujo significado é conhecimento. Agora, para estudar, responder essa pergunta, né, do que é ciência, não é uma pergunta assim simples que eu vou responder para vocês em 10 minutos, 2 horas, né, uma semana de aula. Tá? É uma pergunta que pode levar a um estudo bastante aprofundado, e de fato vocês vão estudar isso mais para frente, em outra disciplina. Tá? Como funciona a ciência, né, quais são os seus principais aspectos, do ponto de vista da epistemologia, ou a filosofia da ciência. Então, estudos muito mais aprofundados são necessários para isso. Minha intenção aqui, na verdade, é só dar uma pincelada no assunto, só para a gente tomar o conhecimento, né, da ciência e prosseguir aqui com o que nos interessa. Então, na verdade, esse conhecimento, né, esse que é chamado de ciência, ele representa, no fundo, um conjunto sistemático de conhecimentos. Tá? O que significa sistemático? Significa que tem um sistema, significa que tem regras, significa que tem método que deve ser aplicado para que a gente possa chamar um determinado conhecimento de científico. E do que se trata esse sistema, então? Do que se trata esse método? Tem algumas palavras fundamentais aqui que a gente vai estar citando no decorrer dessa resposta, né, que a gente está procurando. A primeira delas, a ciência ela deve envolver alguma observação. Observação de um fenômeno natural, né, uma observação de algum experimento que você vai fazer no laboratório, tá? Ou observação acerca de uma pergunta qualquer que você venha se fazer. Tá? Por exemplo, o Sol nasce exatamente a leste, em todos os pontos da Terra nos equinócios. Então, não importa onde você esteja na Terra, tá? Se você está vendo o Sol nascer
e isso está acontecendo ou no equinócio de primavera, ou no equinócio de outono, você vai ver o Sol nascer exatamente a leste. Tá? Aí, se for um equinócio de outono, né? Então nós estamos caminhando aí para o inverno, o Sol vai estar se deslocando cada vez mais para o hemisfério norte. Né? Os dias vão ficar mais curtos e mais frios, né, por conta disso. Se for depois do equinócio da primavera, tá? Aconteceu essa semana, então nós estamos caminhando para o verão, certo? Os dias vão ficar mais quentes e mais longos, e a gente vai ver o Sol nascer cada vez mais para o sul. Mas essa observação que eu quero fazer é exatamente essa aqui. Então, o Sol nasce a leste, em todos os dias, em todos os pontos da Terra, né, no dia do equinócio. Então, feita essa observação, eu vou fazer alguma medição. Essa medição, né, medir algum parâmetro. Toda vez que a gente faz um processo de medida, você está estabelecendo um número, né, fazendo a comparação com essa grandeza que você quer medir, com um determinado padrão. Tá? Então, por exemplo, um metro, você sabendo qual é o padrão do metro, você mede comprimentos, alturas, comparando com esse padrão. E aí você estabelece números. Né? Você coloca números, escalas, né, nessa medida, tá? De forma que essas grandezas sempre vão acabar sendo numéricas. Aqui eu simplesmente representei com umas datas. Tá? A gente sabe datas, até horários certinho aí que o fenômeno do equinócio está acontecendo. Tá? Eu mantive aqui só umas datas, vamos dizer que esses dias aqui são as grandezas no tempo, tá? São as grandezas numéricas que eu estou medindo para a minha observação. Tá? Grandezas numéricas ou mensuráveis. Isso é importante para a ciência, porque vai restringir bastante o seu ponto de aplicabilidade. Eu só vou utilizar o método científico nessas grandezas, as que eu consiga de alguma forma quantificar. Tá? Eu não consigo medir amor, ódio, sentimentos com a ciência. Não dá para fazer uma grandeza numérica para isso. Por isso é tão difícil da gente estudar a mente humana com a ciência. Tá? Mas eu consigo medir massa, eu consigo medir tempo, eu consigo medir velocidades, certo? E essas grandezas, então, eu posso tratar cientificamente. São as grandezas mensuráveis. Bom, feita a observação, feitas algumas medidas, eu vou construir alguma hipótese para tentar explicar o meu fenômeno. Tá? A hipótese é essa aqui, ó. A Terra é plana, né? Se a Terra é plana, o Sol está exatamente sobre o Equador, tá? No dia dos equinócios. Pelo menos é assim que esse pessoal da Terra plana explica, né, o dia do equinócio. E, nessa hipótese, esse modelo, geralmente matemático, tá? Eu vou construir a explicação para o meu fenômeno. Tá? Então, eu estou dizendo que o Sol gira loucamente, né, sobre uma Terra que tem o formato de pizza, tá? E nos dias do equinócio, o Sol está exatamente em cima do Equador. Por isso que eu tenho metade, o mesmo tamanho do dia no hemisfério norte, no hemisfério sul, tá? Por causa disso, o Sol vai iluminar da mesma forma o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá? Esses modelos, essa minha forma de interpretar o fenômeno, vai ser, em geral, um modelo matemático. Nesse caso aqui, do meu modelo, vamos dizer que é a geometria dele. Tá? Então, é essa geometria que descreve a matemática do modelo que eu estou aplicando para essa hipótese que eu estou querendo descrever. Muito bem, então, se eu tenho algumas medidas, eu tenho um modelo para descrever esse fenômeno, eu vou fazer um experimento. Eu vou procurar a resposta na natureza. Vou ver o que a natureza vai dizer para mim acerca desse modelo que eu estou tentando aplicar para o dia dos equinócios. Tá? E o experimento que eu vou propor é o seguinte. Bom, então, se eu estou vendo o Sol sempre a leste, tá? Eu pego uma bússola, aponto para o norte e vou medir um ângulo entre para onde a bússola está apontando e o Sol. Certo? Então, esse ângulo tem que ser 90 graus, porque se a bússola aponta para o norte e o Sol está nascendo no leste, esse ângulo tem que ser de 90 graus. E aí eu vou fazer esse experimento em duas cidades, em Porto Alegre e em Macapá. Tá? Não são escolhidas à toa, não, mas elas representam duas cidades que estão aproximadamente no mesmo meridiano da Terra. Bom, se eu estou vendo o Sol nascer,
o Sol está numa posição que é aproximadamente, né, 6 horas antes do meio-dia. O movimento todo que o Sol deve fazer em cima da Terra, né, pelo meu modelo, tá? Passou um quarto do dia, desde o Sol nascer até ele chegar no zênite, está exatamente em cima da minha cabeça. Tá? Então, onde que deve estar o Sol no momento que ele nasceu? Bom, se ele anda pelo Equador, ele deve estar exatamente no ângulo correspondente, tá? Que forma um ângulo de 90 graus entre essa linha, esse meridiano, e essa linha, esse meridiano. Tá? E eu vou fazer o experimento desse jeito. Esse experimento, então, vai me levar a algumas previsões, como essa que eu acabei de dizer para vocês. O ângulo entre o Sol e as bússolas deve ser de 90 graus. Tá? Só que não. Dá para ver exatamente por esse modelo aqui, tá? Que a bússola, supõe essas rosas dos ventos aqui são bússolas, né? Então, o norte está apontando para cá, e aí estou vendo um ângulo menor de 90 graus aqui em Macapá. Estou vendo um ângulo ainda menor que 90 graus aqui em Porto Alegre. Tá? Então tá aí. A natureza não dá uma resposta para nós. Ela está dizendo para mim que esse ângulo não é, esses ângulos não são de 90 graus. Está errado. Alguma coisa errada. Né? E essa é uma das grandes palavras que a gente tem que aplicar no método científico. Toda teoria científica ela tem que sofrer o teste da falseabilidade. Eu tenho que, de alguma forma, tentar fazer um outro experimento, né, ou uma demonstração matemática, seja lá o que for, para mostrar que está errado. Eu tenho que testar realmente, olha, mas se não for isso, vai me dar um outro resultado. Tá? Fazer um experimento que vai mostrar, como esse nesse caso, que esse modelo está errado. Né? O que está errado em toda essa história aqui é o fato, né, de que a Terra não é plana. Se eventualmente a medida que eu estou fazendo, né, a demonstração que eu estou fazendo passar pela falseabilidade, né, não for falseável, se corroborar aquele modelo, então esse modelo vai ser validado, e aí de modelo, de hipótese, ela ganha um status diferente. Tá? Essa imagem que eu estou fazendo aqui, esse modelo, eu posso começar a chamar de teoria. Tá? Nesse sentido, não é apenas uma teoria. Uma teoria não é nunca apenas só uma teoria. Uma teoria não significa uma coisa que você está vivendo só no mundo das ideias e na prática a teoria é outra. Existem muitas teorias na ciência, existem muitas teorias na física e na química, que são teorias experimentais, são leis experimentais. De que forma? Elas mostram o que acontece no seu experimento, na natureza. E para ela chegar nesse ponto, foram muitos e muitos anos de estudo, foram muitos anos de demonstração, foram vários experimentos que foram feitos. Diferentes grupos que conseguiram chegar nos mesmos resultados. Então, essa validação, quando a gente chama algo de uma teoria científica, é esse status que eu estou dizendo. Né? Esse conhecimento chegou a esse nível, de ser uma teoria. Ou não. Né? Se não for, se não passar no critério da falseabilidade, essa também é uma das palavras que eu mais gosto da ciência, que é a sua autocorreção. Toda vez que eu chego no resultado, toda vez que eu consigo ser falseado, né? Então, se entrar em alguma contradição, significa que eu tenho que jogar o modelo fora. Significa que eu tenho que refazer as minhas hipóteses. Na verdade, de duas uma. Né? Ou o experimento está errado, ou a sua hipótese está errada, ou o seu modelo está errado. No caso ali, vamos dizer que eu repeti esse experimento da bússola e dos equinócios todos os anos, todas as vezes, eu sempre chego no mesmo resultado. Tá? Coisa que eu não consigo repetir com a hipótese da Terra plana. Então, portanto, a Terra não é plana, coisa nenhuma. Né? Nosso modelo tem que ser corrigido. Então, a ciência tem esse caráter da autocorreção. Gosto de dizer que nós não temos compromisso com o erro. Se eu estou errado, eu tenho que admitir que eu estou errado e refazer meu pensamento, e refazer meu modelo, refazer o experimento. Então, quando a gente fala de método científico, né, em geral,
aparecem figuras como essas aí. Nos vídeos lá do professor Alisson, vocês vão ver uma figura diferente dessa aqui. Eu escolhi essa outra para pôr na minha apresentação. Tá? Que resume, né, de uma forma bem simplória, o que significa o método científico. Tá? Então, como eu disse, na verdade, todo estudo relacionado com isso é muito mais profundo, é só uma forma realmente muito simples da gente representar. Tá? O método científico é algo que começa com a observação de um fenômeno, tá? Um determinado fenômeno vai ser observado. Em geral, nós vamos misturar isso com um determinado conhecimento prévio, tá? Com as concepções que eu tenho, sejam elas alternativas, sejam elas científicas, eu vou acabar de alguma forma, querendo ou não, introduzir nessa observação do fenômeno e dar alguma explicação para ele. Feita essa explicação, posso começar a construir um modelo, né, estabelecer as hipóteses, de acordo com esse conhecimento que eu estou tendo, mas eu tenho que fazer experimentos, eu tenho que fazer testes, eu tenho que testar o modelo para ver se ele é falseável. Tá? Esses testes, essas novas observações vão levar a novos conhecimentos, né? Em geral, a gente consegue montar um gráfico de uma variável em função da outra, chegar a uma determinada equação, tá? Que vão nos levar a novos conhecimentos da coisa. Se deu tudo certo, se esse processo aqui está ok e passou pela validação, né? Se o experimento chegou ao resultado que eu estou prevendo, tá? Então eu vou consolidar isso numa explicação geral e vamos construir o que nós chamamos de teoria. Caso contrário, se o resultado do experimento, ou esses novos conhecimentos aqui não foram validados, eu tenho que corrigir, sejam os experimentos, né, seja a minha explicação original, tá? E com isso, a partir da teoria, nós podemos, inclusive, dar novos elementos no estudo como um todo, fazer previsões dos fenômenos e comportamento deles. Muito bem, e uma das grandes inspirações para nós aí, na montagem da disciplina, foi esse prêmio Nobel de Física aqui, o Richard Feynman. Feynman foi um físico americano, né, que trabalhou bastante aí na teoria matemática da física de partículas, que a gente chama de eletrodinâmica quântica. Tá? E ele, num dos seus livros aqui, tá? Esse pessoal que faz física aí sabe que é um clássico. Tá? Eu te adoro o livro do Feynman, e são excelentes aulas de física, né? Um livro bastante aprofundado. E ele, no seu capítulo 1 aí do primeiro volume, ele formula a seguinte frase, está escrito em inglês aqui, eu vou traduzir. Se num cataclisma todo conhecimento científico fosse destruído, e somente uma sentença pudesse ser passada para as próximas gerações de criaturas, que sentença conteria a maior informação com menor quantidade de palavras? Eu acredito que é a hipótese atômica, ou o fato atômico, de uma maneira que você queira chamá-lo. Que todas as coisas são feitas de átomos. Pequenas partículas que se movem em movimento perpétuo, atraindo umas às outras quando elas são distanciadas, mas repelindo quando elas são espremidas uma contra a outra. Nessa sentença, você verá, tem uma enorme quantidade de informação sobre o mundo, se uma pequena quantidade de imaginação e pensamento são aplicados. O átomo, né? Então, esse modelo, essa teoria que foi construída ao longo dos anos da teoria atômica. Tá? Essa figura, eu gosto de dizer que ela é uma figura pop. Tá? É só uma forma popular da gente identificar o átomo. Então, eu só pus ela só para isso. Tá? Só para identificar que toda vez que vocês veem uma figura dessa, vocês imaginam um átomo. Né? Mas não necessariamente condiz com a realidade. Esse é um modelo que a gente pode aplicar para o átomo. Né? Mesmo assim, olhando, só de bater o olho nele aí, eu estou vendo um núcleo muito grande. Estou vendo elétrons que fazem uma trajetória que eu sei por onde estão passando. Tá? Sendo que, na realidade, nós vamos ver aí no decorrer da disciplina que não é isso não.
Tá? A verdade não é bem assim. Nós vamos ver o modelo de Dalton, vamos ver o modelo de Thomson, vamos ver o modelo de Rutherford e até o princípio da mecânica quântica. Então, se tem uma coisa que eu adicionaria à frase do Feynman, é que as gerações precisam saber que o mundo é feito de átomos e que existe uma teoria quântica que rege o comportamento desses átomos. Tá? Então, a física quântica é fundamental em tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, vocês não teriam esse computador aí para assistir a aula se não fosse a mecânica quântica. Tá? Depois eu digo mais sobre isso. Então, esse é o nosso conhecimento central, tá? O átomo. A partir do átomo, eu vou ver quais interações ele sofre, né, seja dele com os outros átomos, seja das partículas que compõem o próprio átomo. Esse átomo ele forma e ele é formado por estruturas. O universo todo é organizado em estruturas, desde galáxias, planetas, né, uma célula do corpo humano, o átomo, o núcleo atômico, as partículas que estão dentro do núcleo. Tá? Tudo são estruturas. De que forma que essas estruturas são formadas e arranjadas? E quais são as tecnologias que a gente pode se aproveitar para, né, produzir um mundo mais confortável, mais saudável, né, produzir as coisas boas para a humanidade. Tá? Então, passam por essas três instâncias, tá? Vamos dizer assim, as estruturas, as interações e as tecnologias. E não só elas, mas também as relações que umas têm com as outras. Tá? Como que a estrutura influencia as interações, ou as interações influenciam as estruturas, como que a gente pode tirar uma tecnologia de uma interação ou das estruturas. Tá? E uma tecnologia pode me levar a ter um conhecimento da estrutura também. Tá? Então, esse caminho aqui, né, da tecnologia até a estrutura. Por exemplo, o microscópio. Tá? Eu desenvolvo uma tecnologia para ver como que é, tá? Para estudar a estrutura do átomo. Vou dar alguns exemplos aqui, partindo de algumas interações. Eu vou escolher das 4, 3 interações fundamentais da natureza. A primeira delas é a gravitacional. Tá? Então, a gente sabe que os corpos caem na Terra. A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol por causa da atração gravitacional. Tá? Aqui um modelinho aí do Sol, né, um planeta girando em torno da estrela e um satélite girando em torno do planeta, tá, como consequência da interação gravitacional. Então, com isso, nós vamos explicar essas estruturas, né, desde as galáxias até as estrelas e planetas, né, do universo. Em geral, para coisas grandes ou do tamanho do movimento da Terra, tá, vou envolver a interação gravitacional. Tecnologias, né, não só na forma dessa roldana aqui, mas toda a engenharia civil, construção de pontes, construção de prédios. Você tem que saber o centro de gravidade, você tem que saber as tensões aplicadas nos pontos diferentes. Tá? Então, tudo isso são aplicações da interação gravitacional. Depois vem o segundo tipo de interação, né, também uma das mais importantes, é a interação eletromagnética, que é a atração entre cargas de sinais diferentes ou a repulsão entre cargas de sinais iguais. Né? Um próton atrai um elétron em torno, né, no próton no núcleo, o elétron em torno dele, devido à interação eletromagnética. Né? É essa interação aqui, que vão formar os átomos. Se o elétron ele estava, digamos, aí no nível de energia mais alto e ele foi abaixado, né, ele perdeu energia e foi para um nível de energia mais baixo. Nesse processo, nessa transição entre dois níveis de energia, o elétron é capaz de emitir radiação eletromagnética. Por exemplo, a luz. Tá? Então, essa luz que você está olhando agora no seu monitor, ela foi emitida, né, por um elétron que estava num nível de energia mais alto e foi rebaixado, e com isso ele emitiu uma radiação eletromagnética. Mas não é somente a luz. Nós temos ondas de rádio, nós temos micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama,
todas elas formas de interações de radiações eletromagnéticas, tá? Que tem essa origem, né? Origem do eletromagnetismo. Então, com isso, eu vou explicar essa estrutura, tá? A estrutura do átomo. A interação de atração aqui do próton com os elétrons em volta, cada uma das suas camadas. Como eu disse, esse modelo ele é bem... não condiz exatamente com a realidade, ele é bem aproximado, tá? Mas é um modelo, tá? Então, um modelo atômico que eu consigo explicar com a força eletromagnética. E aí os remanescentes dessas forças entre átomos, que vão formar as moléculas, vão nos levar a estruturas muito mais complexas, cada vez maiores, mas que no fundo, são de origem eletromagnética, tá? Então, até mesmo uma cadeia de uma molécula de DNA, que é, né, uma escada dupla hélice aqui retorcida, né? Com milhões de átomos formando aqui a molécula do DNA, né? Mas toda ela, né, toda essa estrutura também é proveniente, no fundo, desse tipo de interação. As tecnologias aí do eletromagnetismo, né? A primeira delas é a própria eletrônica. Então, todos os computadores aí que vocês estão assistindo, o celular, todos os aparelhos que a gente tem dentro de casa, desde os eletrônicos, né, como estes, televisão, entre outros, aparelho de som, como os aparelhos elétricos mesmo, tá? Até aparelhos mais simples, como um motor elétrico, um liquidificador, tá? Um ventilador, eles são produtos da nossa manipulação dos elétrons. Então, eu estou fazendo componentes e circuitos, né, e fazendo o elétron circular de tal forma ele produzir o efeito que eu quero, né, que é ou produzir luz, ou produzir calor, tá, ou ser armazenado ali, né, numa correntezinha dentro de um transistor, para indicar para mim um bit de informação. Tá? Então, são todas essas manipulações que eu faço, são tecnologias que veio da interação eletromagnética. Ou, como a luz também é parte aí das interações eletromagnéticas, né? Então, a desexcitação do elétron vai gerar uma emissão de luz. Uma das formas mais importantes aí de aplicação tecnológica é o desenvolvimento do laser, né? Que é uma emissão coerente de luz, né? Coerente significa que é feito em fase, é feito de uma certa forma que a luz vai se somar com ela mesma, tá? Produzindo feixes muito potentes. Tá? Então, isso ocorre tanto na pesquisa científica, como na indústria, tá? Corte a laser, como na medicina, tá? Um dentista que usa aí um feixe de laser para tratar um canal, uma obturação, né? Então, são todas aplicações que a gente faz, de novo, da interação eletromagnética. Ou, né, como eu disse, aí, uma tecnologia que vai, inclusive, me levar a revelar estruturas, como um microscópio eletrônico. Aqui está a imagem de um glóbulo branco, né, uma célula do sangue, fagocitando um ataque de micróbios, né, que um determinado organismo está sofrendo aqui. Tá? Então, a gente consegue ver nesse nível de detalhes uma tecnologia que veio dessa interação. E aí o terceiro, mas não o último, tá? A última força eu não vou falar, a força forte, tá? Que é responsável pela coesão dos núcleos. Então a grande revelação que a gente faz dessa interação é a estrutura nuclear. Bom, então a gente sabe, vocês já ouviram falar, que dentro do núcleo tem prótons. Peraí, professor, você não falou que as cargas positivas elas se repelem? Sim, se repelem. O próton deveria repelir outro próton aqui, né? Sim, só que tem uma outra força. E não é à toa que ela chama forte. Tá? Mais forte que a repulsão eletromagnética, que vai ser responsável por ligar um próton no outro. Tá? Isso não acontece só com os prótons, mas eles precisam dos nêutrons também. Né? Então não é raro de a gente ver
núcleos que tenham nêutrons, tá? Mas é raro a gente ver núcleos que só tenham prótons. O único que é assim é o hidrogênio. Tá? Todos os outros, vocês podem ver que tem nêutrons, porque eles participam dessa ligação, tá? Que vai formar o núcleo atômico. Se a gente for no nível mais fundamental ainda, tá? E tentar olhar para dentro do próton e para dentro do nêutron, né? Ou procurar um acelerador de partículas, né? Fazer uma interação que vai revelar o que tem aqui dentro, nós vamos perceber que tem três coisas. Três centros que foram chamados de quarks, né? E esses quarks a gente não consegue ver individualmente, não. Só eles misturados com outros. Depois eu posso falar mais sobre eles aí. Dessa interação e sabendo-se dessas estruturas, eu posso usar a força nuclear, né, num benefício próprio nosso, que é produção de uma tecnologia, como, por exemplo, a ressonância nuclear magnética. Tá? Dentro do núcleo das moléculas de água, existe uma frequência de ressonância. Ressonância é toda vez que uma determinada vibração consegue ser amplificada, né, e receber energia com a maior eficiência possível naquela frequência, certinho. Tá? Então, dada essa frequência, e sabendo que a molécula da água tem isso, eu construo um aparelho que vai dizer para mim onde que tem água. Né? Então, essa é a chave da ressonância nuclear magnética. Ela mostra os tecidos moles. O raio-x mostra o osso. Tá? Mas a ressonância nuclear magnética mostra o tecido mole também. Mostra aqui, mostra o cérebro, né, as outras glândulas do cérebro, né, dentro da boca, dentro da cavidade nasal, né, dentro do crânio dessa pessoa aqui, os órgãos e os ossos também. Tá? Todas as partes aí que são reveladas por essa tecnologia. Mas, infelizmente, tem esse outro lado. Tá? Então, a energia nuclear é extremamente grande. Né? Então, uma quantidade ínfima de urânio, de microgramas, é capaz de produzir, né, uma explosão dessa magnitude. Tá? Então, por conta disso, o ser humano acaba fazendo usos indevidos, né, usos maléficos, usos para guerras e para destruição da energia nuclear, né, do que somente para o bem da humanidade. Mas, de novo, né, como eu disse anteriormente, isso é uma questão pessoal de cada um, né, o que não nos tira da responsabilidade e da capacidade também de entender. Tá? Então, eu quero saber como funciona o núcleo e por que ele gera tanta energia numa explosão. Tá? Não quer dizer que eu vou usar isso para alguma coisa, mas eu preciso saber. Tenho que explicar isso de alguma forma. Existe uma outra interação lá dentro do núcleo atômico, que é uma interação do tipo forte, que vai dizer por que os prótons, mesmo tendo carga positiva, eles se comprimem dentro de um núcleo, que é muito menor do que o tamanho do átomo. Tá? Então deve haver alguma força mais forte do que a repulsão eletrostática desses prótons. Esse tipo de interação, então, vai dizer para nós de que forma que o mundo nuclear acontece. Por que existem prótons, por que existem nêutrons, né, todos eles aglutinados ali, formando um corpo composto, né, que é o núcleo atômico. E se a gente for ao nível mais fundamental, nós vamos ver que o próton e o nêutron são compostos por coisas ainda mais fundamentais, que são os quarks. Do núcleo, nós tiramos essa tecnologia, né, a ressonância nuclear magnética, eu já citei anteriormente, que permite que a gente faça diagnósticos, né, de várias doenças, vários órgãos diferentes do nosso corpo, com a imagem dos tecidos moles. Na verdade, essa ressonância, ela tem uma ressonância, nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, né, vamos ter uma aula sobre isso, mas é aquela frequência que consegue absorver energia com maior intensidade. No caso dessa ressonância nuclear magnética, é na frequência da molécula da água.
Então, tudo que tem água vai vibrar nessa frequência de ressonância. Tá? E essa é a chave, esse é o ponto que eu uso para dizer se tem alguma coisa com água ou não, né, no nosso corpo. Tá? A gente sabe que o nosso corpo ali é 60%, 70% composto por água. E também, né, infelizmente, o uso mal feito aí do conhecimento, que é a produção de bombas, e são as bombas mais potentes que a gente tem na nossa sociedade. As bombas atômicas, nucleares de fissão ou de fusão são ainda mais potentes que uma bomba de hidrogênio. Muito bem, então deixa eu contar agora para vocês uma outra história, tá? Que é a história da própria formação do nosso universo. O que a gente acredita, como que o universo foi formado e como que ele evoluiu. Tá? Bom, primeiramente, dois dados, né? Duas informações experimentais. A primeira delas é que se eu ligar uma antena de micro-ondas, tá? Numa comprimento de onda comparável a, a 1 milímetro. Tá? Essa antena vai captar radiações vindas do espaço todo, de todos os lugares do universo. Em qualquer lugar do universo que eu apontar, eu vou estar vendo essa radiação. Tá? E eu posso medir as quantidades dessa radiação. Onde que tem mais, onde que tem menos. E produzir mapas como este que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Tá? Então, essa imagem que a gente tem aqui é chamada radiação cósmica de fundo. Tá? Então, é uma radiação de fundo porque ela está em todo lugar. Cósmica porque ela vem de todo lugar. Tá? E seja lá qual for, né, a melhor limpeza que eu fizer na antena, ou procurar, né, tirar frequências espúrias, seja lá, né, por software, por hardware, eu sempre vou medir essa radiação cósmica. Tá? Ela está aí presente em todo o universo. Tá? Então, essa imagem que a gente consegue produzir de distâncias muito longínquas, tá, é a imagem mais antiga que a gente tem do universo. A radiação cósmica de fundo mostra como o universo era há 300 mil anos depois da sua formação. Né? Então, em algum momento aí, há 13,7 bilhões de anos atrás, uma flutuação quântica fez com que o universo se expandisse rapidamente, nessa fase que a gente chama de inflação, e, vou dizer mais para frente, quando os elétrons se ligaram aos átomos, aos núcleos, formando os primeiros átomos, foi emitida a radiação cósmica de fundo, que é a mesma que a gente vê hoje em dia. Tá? Depois, passou-se mais alguns milhões de anos, tá? Cerca de 400 milhões de anos, até as primeiras estrelas serem formadas. Então, toda essa fase aqui do universo era escura. Tá? O universo era um breu total, já haviam átomos de hidrogênio, de núcleos de hélio, mas não tinha estrela nenhuma. Nenhuma. A primeira estrela foi formada nessa fase aqui. Tá? E daí o universo continuou a sua expansão. Uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Então, a primeira foi a radiação cósmica de fundo. E o segundo fato, né, experimental é que as galáxias estão se afastando umas das outras. Então, medindo-se o espectro, as emissões dos elementos químicos que vêm de uma galáxia distante. Tá? A gente conhece isso. Você faz isso no laboratório, você faz isso no espaço também. Tá? Até eu estava conversando com um aluno meu de iniciação científica esses dias, né, sobre aquela descoberta lá da fosfina na atmosfera de Vênus, né? E ele comentou que conversando com o pai dele falou, não, mas não é possível. Tá? Não tem como ninguém nunca foi em Vênus, tá? Então não tem como medir o que vem de lá, o que tem lá. Tá? Sinto muito, mas tem sim. Tá? Tem sim como medir e a gente faz isso todo dia. Os astrônomos fazem isso todos os dias, medindo espectros de estrelas, medindo espectros de galáxias. Tá? Essa é a chave. Então, cada molécula, cada átomo tem o seu conjunto de emissões de linhas de emissões e de absorção. Tá? Revendo isso, revendo essas linhas de radiação, é como se fosse a impressão digital de cada elemento químico. Então, se eu estou vendo isso vir do Sol,
eu sei que tem aquele elemento no Sol. Se eu estou vendo fósforo vir da atmosfera de Vênus, eu sei que tem esse elemento lá em Vênus. Tá? Então, essa é a análise que é feita para a gente saber do que são feitas as estrelas. Então, medindo esses espectros de galáxias, seja a nossa vizinha aqui, Andrômeda, seja outras galáxias mais distantes, a gente nota um efeito Doppler nessas frequências. Sabe, quando um carro buzinando passa por você, né? Então, tá? Ou os carros de Fórmula 1, né? Sempre tem esse barulhinho, né? O que é isso que eu estou fazendo? Eu estou abaixando a frequência aqui da minha voz. Estou diminuindo a frequência. Tá? Isso eu estou pegando um tom mais grave. Né? Isso é o efeito Doppler, que a gente percebe com aquele som em movimento. Então, isso é percebido pelas galáxias, das galáxias. A gente sabe que elas estão se afastando umas das outras, porque existe um efeito Doppler nessa radiação. Tá? Então, se eu voltar no tempo, aí há 13 bilhões de anos atrás, essas galáxias eram cada vez mais próximas, até que chegou, né, uma certa situação, um tempo lá atrás, em que estava tudo concentrado num único lugar. Né? Então, esse, pelo menos, é o nosso modelo que a gente faz para o universo do Big Bang. Então, se a gente for imaginar, tá, essa figura aqui ela surgiu na internet recentemente, é uma forma pictórica aí da gente verificar que o universo tem um determinado horizonte, tem uma determinada distância, pelo menos além da qual a gente não tem conhecimento. E provavelmente nunca vai ter conhecimento. Então, se tem mais coisas para lá ou não, a gente não sabe. Tá? Então, o que a gente sabe é que a gente nunca vai ter informação nenhuma dessas regiões cada vez mais distantes. Então, esse gráfico aqui, na verdade, é uma figura logarítmica. Tá? Não tem as dimensões mostradas aqui, tá? Mas dá para a gente imaginar. Ó. Então, aqui no centro do gráfico eu estou vendo estrelas e planetas, né? Que conforme eu vou me distanciando cada vez mais, eu vou chegar nas distâncias relacionadas a galáxias. Tá? Então, aqui, digamos, alguns unidades astronômicas, até essa distância aqui é algo de alguns anos-luz, ou até milhares de anos-luz. Em distâncias de milhões de anos-luz, nós vamos chegar às galáxias vizinhas à nossa, a Via Láctea. Tá? E se a gente for prosseguindo cada vez mais, em milhões até bilhões de anos-luz, nós vamos ao limite do universo observável, onde eu vou mostrar uma figura aí daqui a pouco, tá? Que a gente imagina que a estrutura do universo é como se fosse algo, parece uma esponja, né? Várias regiões com matéria, várias regiões com vazios enormes, gigantescos. Tá? Então, tem mais ou menos um formato em larga escala, né? A primeira coisa que a gente vem na cabeça aí parece uma esponja. Tá? E aí se deve ter alguma coisa para lá, a gente não sabe. Tá? Então, onde que está esse limite, desse horizonte final, que eu vou chamar de limite teórico do universo. Tá? É só uma forma de tentar tratar esse problema aqui teoricamente. Bom, velocidade vocês sabem que é ΔX sobre ΔT. Tá? Então, se eu quero uma distância, eu posso multiplicar uma velocidade de algo que está viajando, né, com essa velocidade, pelo tempo que ela leva para essa viagem. No caso, eu vou pegar a própria luz, certo? Então, imagine um pulso de luz que surgiu lá no início da história do universo e está viajando em direção a nós. Né? E eu vejo, por exemplo, como uma forma de radiação cósmica de fundo. Tá? Então, a radiação cósmica de fundo, micro-ondas, viaja à velocidade da luz. É aquela imagem que eu estou vendo lá do início do universo. Tá? Como a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a idade que nós estimamos para o universo de 13,7 bilhões de anos, nós vamos calcular essa distância, então, multiplicando a velocidade pelo tempo. Tá? Então, a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, vezes 13,7 vezes 10 a 9, tá? Olha a notação científica aqui, bilhões de anos, e eu quero converter esse ano em segundo, senão eu não posso fazer essa conta.
Tá? Toda vez que a gente faz um cálculo, eu vou falar aí de análise dimensional, tá? Eu tenho que usar as dimensões adequadas para poder fazer a conta. Tá? Eu não posso dividir ano por segundo e achar que eu vou cancelar alguma coisa. Eu tenho que converter esse ano em segundo. Tá? Então, cada ano tem 365 e um quarto de dias. Cada dia tem 24 horas. E cada hora tem 3.600 segundos. Então, beleza. Fazendo todas essas contas aqui, aí eu posso, né, dessa parte aqui, né, todos esses fatores que eu estou mostrando, eu vou fazer a conversão de ano para segundo, e aí sim eu posso fazer a conta. Tá? Fazendo a conta, nós vamos chegar nesse número aí. Quase 1,3 vezes 10 elevado a 26 metros. 10 elevado a 26 metros. É 1 seguido por 26 zeros. Tá? Se eu for observar esse número aí, ó, esse número grandão aqui. Se eu não errei na minha contagem aqui, tá? Então eu tenho 26 casas decimais desde o início dele até o final. Tá? Então, para trabalhar com números dessa magnitude, é muito ruim. Né? É muito chato você ficar escrevendo números desse tamanho. Repetindo toda essa quantidade de algarismos aí. Tá? Só a chance de errar é muito grande. Então, para isso, nós vamos lançar a mão das potências de 10. Tá? Das potências que vão indicar quantas casas decimais eu tenho. Né? E é esse número aí que a gente quer verificar, então, que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, essa distância, ela ainda está subestimada. Porque, no fundo, na realidade, o que a cosmologia atual observa é que o universo está acelerando na sua expansão. Ele não está expandindo em uma velocidade constante, que foi essa conta que eu fiz aqui. Tá? Uma velocidade acelerada, na verdade. Ou seja, se eu quisesse fazer essa conta aí de uma forma mais adequada, eu tenho que usar a equação do movimento uniformemente acelerado. Tá? Não foi o que eu fiz. Eu fiz uma conta só aproximada, então seria o pulso de luz viajando por toda essa distância. Então, na verdade, essa distância é uma subestimação. Eu estou errando para baixo. O universo é maior do que isso ainda. Essa distância, que seria a máxima que a gente consegue observar, é ainda maior do que isso. Chega na casa de 10 a 27. Tá? Então, tem mais uma ordem de grandeza que a gente pode associar aí, levando em conta essa expansão acelerada. Bom, e aí, então, nós vamos fazer uma viagem. Tá? Vamos fazer uma jornada cósmica desde dessa distância, tá? De 10 a 26, 10 a 27 metros, lá no limite do universo observável, até o nosso mundo, das nossas dimensões, tá? E aí para dentro do corpo humano, para dimensões ainda menores do que o nosso corpo, tá? Que é as dimensões microscópicas e submicroscópicas. Vocês devem ter visto lá uma animação que o professor Alisson colocou, eu acho ela muito legal. Tá? Quem não viu os vídeos ainda, está na hora de ver. Tá? Então assistam lá o vídeo sobre as potências de 10, que vocês vão ver essa animação, ela chama Scale of the Universe, escala do universo. Então, mostra de uma forma muito legal, mas são extremamente bem feitos ali os gráficos. E você pode ir controlando, né? Inclusive, pode parar em determinada escala, se aproximar, se afastar, né? Ao contrário desse vídeo que eu vou passar para vocês, que é um pouco mais rápido, tá? Mas, como eu disse no começo, eu acho que eu não vim aqui para ficar mostrando vídeos, certo? Esses vídeos que tem lá no Moodle, vocês assistam, tá? Eu só vou usar um ou outro aí durante a minha aula que eu achar conveniente. Então vamos lá. Tá? Começando aqui nessa escala de 10 bilhões de anos-luz, 1 bilhão de anos-luz, a estrutura do universo de larga escala. 100 milhões de anos-luz, nós vamos ver os clusters de galáxias. 10 milhões de anos-luz, já podemos ver as galáxias, 1 milhão de anos-luz. 100 mil anos-luz é o tamanho da nossa Via Láctea. 10 mil anos-luz, os braços da Via Láctea.
1000 anos-luz, estrelas como Vega, 100 anos-luz, 10 anos-luz as estrelas próximas, Alfa Centauro, 1 ano-luz, aproximadamente, a heliosfera, a esfera de influência do Sol. Trilhões de quilômetros, bilhões de quilômetros, os planetas anões externos, 10 bilhões de quilômetros, 1 bilhão de quilômetros órbita de Saturno, 100 milhões, 10 milhões de quilômetros temos a Terra, em órbita, 100 mil quilômetros, a maior distância que qualquer ser humano já chegou, né, quando fomos à Lua. 1000 quilômetros, já estamos chegando ao nosso planeta, 100 quilômetros, no estado americano, 10 quilômetros, tamanho de uma cidade, 1 quilômetro, alguns quarteirões, 100 metros, 10 metros, até 1 metro, que é a distância do tamanho de uma pessoa. 10 centímetros, 1 centímetro, tamanho de um olho humano, 1 milímetro, 100 microns, 10 micrômetros, tamanho de uma célula do nosso sangue. 1 micrômetro, os cromossomos dessa célula. 100 nanômetros. Nós vamos ver 10 nanômetros, 1 nanômetro, em detalhes a estrutura da molécula do DNA. Estamos entrando no mundo atômico agora. 100 picometros, 10 a menos 12 metros, 10 a menos 13, 10 a menos 12 agora. Tamanho atômico. Aí até chegar no núcleo tem um certo vazio. 1 femtômetro, 10 a menos 15 metros. E a gente veria os núcleos, o núcleo com prótons e nêutrons, e eventualmente partículas ainda menores, tá? Mas elas têm uma história diferente, tá? Nem sempre a gente consegue vê-las isoladamente. Imagine que vocês tenham um pedaço de matéria à sua mão. Um pedaço de madeira, um pedaço de borracha aí, que você usa para apagar, né? Qualquer coisa que você tenha aí à sua mão. Muito bem. Se eu partir, então, de uma porção de matéria qualquer, um pedaço de matéria qualquer que vocês peguem aí na mão, aí, um pedaço de metal, um pedaço de madeira, uma liga de metal, aí, digamos, aí, ferro e cobre, né? Qual vai ser, que tem uma dimensão da ordem de 1 centímetro? Qual vai ser a menor estrutura que eu vou conseguir dividir, quebrar em pedacinhos e pedacinhos, até manter as mesmas propriedades químicas, eu vou chegar na molécula desse material, tá? Numa dimensão da ordem de 10 a menos 9 metros, o nanômetro. Os átomos, essa molécula ela é formada por átomos, né, que estão numa dimensão 10 vezes menor, 10 a menos 10, ou 1 angstrom, né, e desde o centímetro até o angstrom, passando por todas essas dimensões aqui, estão no domínio dessas ciências, tá? Tanto a matéria condensada, a nanociência ou a química. Tá? Vamos estar estudando essas propriedades dos materiais e as estruturas que a gente está mostrando aqui. Dentro do núcleo do átomo, né, dentro do átomo nós temos o núcleo, que contém a maior parte da massa do átomo, formado por uma coleção de prótons e nêutrons. Tá? O núcleo, digamos aí, de um elemento relativamente pesado, é da ordem de 10 a menos 14 metros. Desde essa dimensão do átomo até a dimensão do núcleo, tá nos domínios do que a gente chama de física atômica. Dentro do núcleo, prótons e nêutrons, que podem ser observados, né, em distâncias 10 vezes menores ainda, 10 a menos 15 metros. Os prótons e nêutrons, por sua vez, eles são formados por partículas que a gente chama de quarks. Tá? Nesse domínio aqui, de prótons, nêutrons, mesons, pi, ômega, lambdas, então todos os baryons, né, e coletivamente baryons e mesons vão ser os hadrons. E dentro de cada uma dessas partículas, os quarks, que a gente não sabe exatamente a dimensão dele,
o que a gente sabe é que ele é menor que 10 a menos 19 metros. Então, essa é uma das menores distâncias que a gente consegue provar com a nossa tecnologia hoje em dia. Né? Um acelerador de partículas, um LHC, com toda a energia que ele tem, a gente consegue medir até essa distância, 10 a menos 19. Menos do que isso, não tem como. Tá? A gente não tem energia e tecnologia para isso. 6 quarks se organizam desse jeito, né? Tem esses nomes, up, down, charm, strange, top e bottom. Coletivamente aí nessa região que vai desde os núcleos até propriedades dos quarks, nós podemos chamar de física nuclear. Juntando aqui com o elétron na camada eletrônica, ele é um outro tipo de partícula elementar que a gente chama de lepton, que tem uma dimensão menor do que 10 a menos 18 metros. O elétron também, a gente não sabe a dimensão dele. A gente sabe que ele é menor que isso. Tá? Do ponto de vista da física, ele é um ponto. Pontinho, um material, né, que tem uma dimensão que eu não sei qual é. Tá? É menor do que isso, mas a gente não mede o tamanho do elétron. E aqui está o domínio do que a gente chama de física de altas energias. Tá? Desde as dimensões aqui 10 a menos 15 até 10 a menos 18, 10 a menos 19. E essa aqui é o que a gente vai chamar, então, de tabela periódica dos dias de hoje. O modelo padrão das partículas elementares. Prótons e nêutrons são formados por quarks up e down. O elétron é um lepton, né, que junto com os prótons e nêutrons formam os átomos. Além dessas partículas que formam o que a gente chama de matéria usual, né, prótons, elétrons e nêutrons, né, tem um conjunto muito grande de partículas formadas por outros blocos mais pesados, que são essas aqui, esses quarks aqui, charm, strange, top e bottom. Tá? Assim como tem os leptons também, mais pesados. O muon é como se fosse o elétron mais gordão, né? Ele pesa 200 vezes a massa do elétron. O tal, ainda mais gordo, obeso. Né? Ele está numa escala aqui que vai a 3.400 vezes quase, né? No conto de cabeça que eu estou fazendo. Uns 3.000 vezes a massa do elétron. Tá? Ou seja, é muito mais pesado. Tá? Cada família dessa é mais pesada que a família anterior. E junto com esses leptons carregados, todos eles têm carga -1, ó, tá? Tem os neutrinos, que são os componentes sem carga elétrica dos leptons. Essas partículas que eu estou mostrando aqui agora, tá? Esse conjunto aqui, das 3 gerações, sejam eles quarks e leptons, são os tijolinhos básicos da natureza. Essas outras aqui são o cimento, tá? Que estão colando um tijolo no outro. São as partículas que vão dizer como essas vão interagir. Né? Então, o fóton é o mediador da interação eletromagnética. O gluon é o mediador da interação forte. Os bósons Z e W são os mediadores da interação fraca. Tá? Então, cada interação tem aquela partícula que vai só ser transmitida de um lado para outro, dizendo para outra o que fazer. Né? Então, o fóton ele é trocado entre o próton e o elétron, só para dizer para o elétron, olha, eu sou uma partícula positiva, você vem para cá que eu estou te atraindo. Né? Mas quem vai interagir são essas daqui. E, finalmente, tem uma última partícula que foi descoberta aí na década passada, né, 2013, finalmente, aí, depois de uma extensa busca, o bóson de Higgs, né, nos runs, né, nas rodadas anteriores aí do LHC, que era uma peça fundamental que faltava na teoria. Tá? Então, a teoria das partículas elementares pediu uma partícula que ia dizer, né, qual é o processo para gerar massas. Então, dizer por que a massa dessa aqui é 91 GeV, por que a massa dessa aqui é 80. Tá? Então, era essa partícula que faltava para dizer esse esquema de massas. Né? Então, ele foi descoberto, fechando aí a nossa tabela periódica. Tá? Então, durante o curso aí, nós vamos ver a tabela periódica de verdade, da química. Tá? E essa aqui é a tabela periódica da física das partículas elementares. Então, retornando aqui ao início do universo,
tá? Inicialmente o universo ele teve esse período de inflação, né? Onde ele partindo de temperaturas muito altas, ó, 10 a 32 Kelvin, a temperatura foi abaixando, baixando, o tempo, desde a primeira explosão, aqui eram instantes muito próximos, né? Então imagina esse número aqui, 10 a menos 44 segundos, tá? É praticamente logo depois da explosão, né? Passando-se tempo aí 10 a menos 10, né? 10 a menos 5 segundos, quando chegou nessa fase aqui, com essas temperaturas 10 a 12 Kelvin, os primeiros quarks conseguiram se ligar, formando os prótons e os nêutrons, formando bósons como o meson pi, tá? Mas o universo ainda era essa sopa de partículas aqui, né? Essa sopa de quarks e leptons, tendo que daqui para cá, né? Então ele sofreu uma transição de fase, formando os prótons. 100 segundos depois, 10 a 2 segundos, ó, tá? Então 1 minuto e 40 segundos depois, formaram-se os primeiros átomos de hélio. Então aqui são conjuntos, né, de prótons e nêutrons que estão se ligando, formando o núcleo de hélio. Até aqui a gente só tinha hidrogênio, daqui para frente a gente passou a ter hélio, né? E elétrons, fótons, todo mundo viajando dentro das partículas, né, dessa sopa cósmica aqui ainda. 300 mil anos depois, uma importantíssima mudança de fase. Esse elétron que estava perdido aqui, interagindo com todo mundo, viajando para lá e para cá, ele se ligou ao átomo. Tá? Então, prótons e núcleos positivos, elétrons negativos, todo mundo espalhado, é um plasma. Tá? Aqui, o universo ele é neutro. Ele passou a ser neutro. Ele não tem carga elétrica. Com isso, essa radiação ela foi expandida, ela foi espalhada no espaço. Ela não interagiu mais com o resto. Que é o que a gente vê como radiação cósmica de fundo. Tá? Então, isso aconteceu nesse momento. 300 mil anos depois da explosão original, quando a temperatura do universo era da ordem de 3.000 Kelvin. E aí ele continuou a sua expansão até os dias de hoje. Hoje a temperatura do espaço é só 2 Kelvin, quase 3, 2,7 Kelvin, né? E se passaram aí 13 bilhões de anos, tá? Formando-se as estruturas do jeito que a gente conhece hoje. Então vocês viram que nós fomos de números muito grandes para números muito pequenos. Tá? Então, o que a gente vai querer de vocês aí é que vocês trabalhem com essas grandezas, né, sabendo usar direitinho aí os símbolos, né, os prefixos específicos de cada um, desde 1, 10, 100, 1000, né, até 1 quintilhão, sextilhão, septilhão. Tá? É claro que muito raramente a gente vai chegar em números dessa ordem aqui, mas olha, o bilhão, o giga, vocês conhecem, né, o gigabyte. O terabyte, que a gente já está começando a falar hoje em dia, 1 trilhão de bytes, né? Processadores que vão atingir essa capacidade de processamento. Tá? E esse número aqui, nós vamos falar bastante também, esse prefixo, né, aliás. Vamos falar bastante aqui no curso de Estrutura da Matéria, o nano, tá? Que é o bilionésimo do metro. 1 sobre 1 bilhão de metros. Então, para cada dimensão dessa, desde os muito grandes até os muito pequenos, tem a potência de 10 certinha aqui que a gente tem que saber trabalhar, né? Então, esse número corresponde a esse. E eu posso sempre trocar o 10 a menos 12 por pico, o 10 a menos 9 por nano, o 10 a menos 6 por micro. Tá? E também aqui o 10 a 6 por mega, o 10 a 9 por giga. Tá? Isso a gente deve encontrar nos exercícios e nos problemas. Conversão de um para outro, né, vai ser feito dessa forma, tá? Então, do metro para o quilômetro, eu vou dividir por 10 3 vezes, né? Então, uma divisão por 1000. Do metro até o milímetro, eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, né? Dando um fator de 1000. Ou do quilômetro para o milímetro, né? A gente pode multiplicar por 10 a sexta, no caminho contrário aqui, por 10 a menos 6. Cada uma dessas setas aqui eu poderia estar mostrando nesse gráfico aqui atrás, né? No princípio, cada uma das mudanças eu posso fazer. Mas é saber
trabalhar com essas potências. Tá? Então, do 10 à terceira até o 10 a menos 3, tem um fator de 10 à sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? É isso que essa figura aqui está representando aqui do lado. Deixa eu contar para vocês aí rapidinho aqui uma história de uma unidade, né, do metro. O metro ele surgiu no ano de 1793 como uma divisão da distância do polo até o Equador através do meridiano que passasse por Paris. Tá? Então, essa distância é 10 mil quilômetros, dividido por 10 mil vai ter 1 quilômetro, dividido por 1000 vai ter 1 metro. Tá? Então, dividido por 10 milhões, essa distância é 1 metro. É claro que isso é muito difícil da gente reproduzir, né, e fazer esse processo para ter a medida do metro. Tá? Então, na verdade, o que se faz, o que se resolveu fazer, né, no ano de 1889, foi construir uma barra, né, uma barra de platino e irídio, que nessa barra tem duas marquinhas. Né, essas duas marquinhas marcavam, a partir dessa época, né, 1 metro exatamente. Bom, para reproduzir esse metro, eu vou ter que fazer várias réplicas desse metro padrão, distribuir para os laboratórios do mundo afora, né, e cada um vai ter o seu padrão de medida, na medida que tiver esse objeto na mão ou não. Então, isso não é muito bom, justamente por isso. A gente não pode estabelecer um critério mundial, universal, para uma medida que dependa de um objeto. Né? Esse objeto ele pode se perder, ele pode ser roubado, né? Ele pode sofrer dilatações, né? Com variações de temperatura, pode corroer com a passagem do tempo. Né? Então, não é muito bom também. Em 1960, se decidiu tomar uma linha laranja do criptônio 86, tá? Que tem o seu comprimento de onda, e se eu contar 1.650.763 comprimentos de onda dessa linha do criptônio 86, isso foi definido como exatamente 1 metro. Então já melhorou, porque não era um objeto, tá? Mas ainda depende de um laboratório, né, de amostras de criptônio, e um laboratório que esteja preparado para medir esses comprimentos de onda com essa precisão. A partir de 1983, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas definiu o metro baseado na velocidade da luz. Tá? Na teoria da relatividade, o espaço é relativo, o tempo é relativo, mas a velocidade da luz é uma constante universal. Não importa em qualquer referencial que eu tiver, se eu estiver viajando junto com a luz, se eu estiver viajando de frente para a luz ou concorrendo com ela, a gente sempre mede a mesma velocidade. Sempre vai ter o mesmo valor. Tá? Isso pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas é exatamente isso. Isso é um fato experimental. Tá? E a teoria da relatividade foi feita para explicar isso. Por que a gente tem sempre a mesma velocidade da luz? Mesmo que eu estiver indo de frente para a luz ou estiver correndo junto com ela. Né? É sempre a mesma velocidade. Ela não se soma, ela não se subtrai. Tá? As medidas da velocidade da luz já vêm lá do século XVII. A primeira foi feita por Olaf Homer, usando as eclipses nas luas de Júpiter, tá? E ele chegou nesse valor. Tá bem abaixo do que a gente conhece, né? Não é 300 mil quilômetros por segundo, é 220 mil, mas foi a primeira medida. Tá? A primeira medida que não deu infinito para a velocidade da luz. 200 mil quilômetros por segundo. Depois vieram outras medidas de astronomia, laboratórios na Terra, com roda dentada, espelho rotativo, medidas com as constantes do eletromagnetismo, de novo espelho rotativo, cavidade ressonante, interferometria de rádio, de laser, né? Em que as medidas foram sendo refinadas cada vez mais, ó, pode ver que o erro vai diminuindo cada vez mais, se aproximando cada vez mais desse valor, 2299, 792, 45, e aí, então, em 83, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas definiu esse valor. Disse, olha, a velocidade da luz é essa, exatamente, 299, 792, 458. É um número que eu guardo na minha cabeça, porque ele não vai mudar nunca, tá? Essa é a velocidade da luz, exatamente. Não tem erro aqui, ó, não tem mais ou menos nada. Ela foi definida desse jeito. Então, o metro é a distância percorrida pela luz
em 1 sobre c segundos, tá? Desse valor tomado o inverso dele. Então, a velocidade da luz é 1 metro. Vamos dizer que a luz percorra 1 metro num dado instante de tempo t. Então, quem é esse instante de tempo t? É 1 metro dividido por c. Tá? Então, 1 metro dividido por 299, 792,458. Tá? Se eu cancelar metro com metro, vai sobrar o segundo aqui no numerador. Então, é o inverso do c. Então, essa é a definição do metro, hoje em dia, atual. Tá? E ela é universal. Ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Né? Uma outra história interessante aí também, né, a do quilograma, que também foi definido como a partir de um objeto, o Le Grand K, né, chamando assim, né, pelos franceses, o quilograma padrão. E hoje, esse negócio mudou também. Em 2018, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas resolveu redefinir o quilograma em termos da constante de Planck, que é uma constante que vocês vão ouvir eu falar bastante aqui no nosso curso. O valor dela é esse aqui, 6,6 vezes 10 a menos 34. As unidades são joule vezes segundo, mas dentro do joule vocês sabem que tem um quilograma. Né? Então, definindo a constante desse jeito, sabendo quem é o metro e quem é o segundo, nós vamos determinar o quilograma padrão. Essa história eu não vou contar completa, não, só vou deixar esse link aí. Esse é o meu blog. Eu conto essa história lá no blog, tá? Também está no Guia dos Entusiastas da Ciência, no site aí da UFABC. Tá? Mas aí vocês podem clicar lá e depois ler com calma. Eu conto a história aqui dessa redefinição do quilograma. E essas são as 7 unidades que o Sistema Internacional utiliza hoje em dia, então. Tá? Aqui o metro, em termos da velocidade da luz, o quilograma, em termos da constante de Planck. O segundo, ele é definido a partir de emissões de um elemento radioativo, Césio-133, né, que a frequência dessa emissão é conhecida, né, é medida, e esse valor, então, é tomado como exato em Hertz, e o segundo é o inverso do Hertz. Né? Então, sabendo a frequência, o inverso da frequência é um tempo. A corrente elétrica, ela vem da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, e do segundo, né, uma vez que ampere é coulombs por segundo. Sabendo essa definição e a carga do elétron, a carga elementar, a gente define também o ampere. O Kelvin, ele é definido a partir da constante de Boltzmann, outra constante da física também, tá? Uma constante fundamental aqui, né? Ela é uma grandeza expressa em joules por Kelvin. Então, dado o valor da constante de Boltzmann, joule é da mecânica, né? É energia, então, dadas essas três aqui, a gente sabe, melhor, essas três, né? A gente sabe o joule. Quantidade de substância, 6 vezes 10 a 23, o número de Avogadro, com essas casas todas. E tem uma quantidade de luz, uma intensidade de luz que é usada como padrão, como uma vela padrão. Tá? Essa quantidade de luz é chamada de candela. Eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui não, tá? Vou deixar para vocês lerem depois aí. Como que se define essa grandeza de intensidade luminosa. Então, das 7 grandezas aqui, das 7 unidades do Sistema Internacional, nós temos uma grandeza mensurável associada, 1 metro para comprimento, quilograma massa, segundo é tempo, ampere é corrente elétrica, Kelvin temperatura, mol quantidade de matéria e candela intensidade luminosa. E os seus símbolos correspondentes, tá? Como que a gente deve usar. Eu vou ser bem no cego aí na correção dos exercícios, certo? Então eu vou prestar atenção aí nas unidades que vocês estão usando. Se faltar unidade, vai perder ponto. Se escrever unidade de forma errada, também. Tá? Então, prestem bastante atenção aí nas unidades na hora de apresentar uma resposta. E as unidades derivadas, que são aquelas que misturam as unidades básicas. Né? Então, velocidade é metro por segundo. Eu sei a definição do metro, eu sei do segundo, então a gente pode usar essas definições para dar uma velocidade em metros por segundo. Ou outras combinações, né, como aparece nessa minha tabela, e outras também que não estão aqui. Muito bem, então, para encerrar, eu vou ter mais 2 slides aqui, eu vou fazer uma
estudo das unidades das equações, que é o que a gente chama de análise dimensional. Para começar, vamos imaginar que vamos partir, tá, das fórmulas da velocidade e da aceleração escalar. Tá? Então, velocidade é ΔX sobre ΔT e a aceleração é ΔV sobre ΔT. V, então, a unidade da velocidade é a unidade de comprimento, que é metro, e dividido pela unidade de tempo, que é segundo. A unidade da aceleração é a unidade da velocidade, que é metro por segundo, está aqui no numerador, dividido pelo tempo, que é segundo. Metro por segundo é metro por segundo ao quadrado. É assim que a gente mede a velocidade e aceleração. Só que eu não vou escrever desse jeito. Eu vou escrever em termos de dimensões que eu vou chamar de genéricas. Tá? Então, esse L representa uma dimensão de comprimento. Não necessariamente é metro. Poderia ser quilômetro, poderia ser ano-luz, poderia ser angstrom. Tá? Mas é uma dimensão genérica para representar um comprimento. E o L vem do inglês, né? Length. Então, velocidade é comprimento por tempo, L por T. E a aceleração é comprimento por tempo ao quadrado, L sobre T ao quadrado. Tá? Onde L é length, né, tem unidade de comprimento, e T é uma unidade de tempo. O que mais? Nós sabemos também que a força e a energia são respectivamente. Força é massa vezes aceleração. Energia, ou pensa no trabalho, né, é força vezes deslocamento. Tá? Então, se você é a unidade da força, aqui massa, né, para massa, e a aceleração, a gente viu aqui em cima, L sobre T quadrado, está aqui também, ó, L sobre T quadrado. MLT quadrado é força, tá? Então, a da energia vai ser multiplicado por mais um L, né? Então, vai dar L quadrado T quadrado, onde M é a unidade de massa. Então, eu quero descobrir uma fórmula agora. Eu quero saber qual que é a fórmula da energia cinética, né? E para isso a única coisa que eu sei são as unidades, e a única coisa que eu vou usar também é, alguém me disse que a energia cinética depende da massa e da velocidade. E eu não sei como, tá? Eu não sei com que fórmula eu vou usar isso. Só sei que depende da massa e da velocidade. Então, da energia, que é essa análise dimensional que eu fiz aqui, tá? Eu sei que a unidade de energia é ml quadrado sobre t quadrado. Imagine que eu coloque o quadrado em evidência, né, nessa fração. Então, o m eu fatorei e o L sobre T eu deixei elevado ao quadrado. Tá? Então, está aí já as unidades do que eu estou procurando. M é massa, L sobre T é velocidade, então isso vai me dar unidade de massa e velocidade ao quadrado, tá? Que são as unidades aí a dependência da fórmula que eu estou procurando. Tudo que eu consigo descobrir com a análise dimensional é que a energia cinética é proporcional a mv quadrado. Porque se tiver algum fator numérico na história, não sai de análise dimensional. A análise dimensional não nos dá nenhum fator numérico, só grandezas físicas que tenham unidade. Nenhuma grandeza adimensional aparece na análise dimensional. Tá? A gente consegue descobrir com a análise dimensional. Que é o fato aqui, na verdade, né? Então a gente sabe que a energia cinética é meio de mv quadrado. Então eu não consegui descobrir esse meio pela análise dimensional. Tá? Então eu tenho que usar outras coisas para descobrir os fatores numéricos. E aí isso se chama dinâmica. Só estudando a dinâmica do problema que a gente vai determinar os números que estão na fórmula. Tá? E para encerrar, um último cálculo que eu estou fazendo aqui, de análise dimensional, mostrando para vocês um método que se chama método dos expoentes a determinar. Então, eu vou fazer o seguinte problema. Ó. Suponha agora que eu quero combinar três constantes fundamentais para obter um comprimento. Então, as constantes que eu vou usar é a velocidade da luz, a constante de Planck reduzida, não se importe com o nome dela agora, é só a unidade que eu quero, e a constante gravitacional, tá? O G da fórmula da gravitação de Newton. Velocidade da luz, metro por segundo. L sobre T, tá? Uma unidade de comprimento e uma unidade de tempo.
A constante de Planck reduzida, ela tem esse símbolo aqui, ó, é um H cortado, é assim mesmo que a gente escreve ela. Tá? A unidade dela é Joule vezes segundo. Então, isso eu consigo quebrar em unidades fundamentais. Joule é força vezes deslocamento, né? E força é massa vezes aceleração. Tá aqui, ó, massa, aceleração, metro por segundo ao quadrado, vezes deslocamento, metro, é o Joule. Isso tudo multiplicado por segundo, né? Combinando todo mundo aqui, ó, eu vou cancelar segundo quadrado com segundo, vai sobrar um t embaixo, metro com metro vai dar metro ao quadrado, L ao quadrado, e quilograma é o M que aparece aqui. E finalmente a constante de Newton, tá? Pensa na fórmula, ó, F igual a G, MM sobre R ao quadrado, tá? Então eu quero isolar o G. Ele vai ser a unidade de força, Newton, distância ao quadrado, que é metro, metro ao quadrado, e o produto das massas é quilograma ao quadrado. Tá? Então, eu sei quem é Newton, eu sei todas as constantes fundamentais aqui, eu já estou pondo o resultado. Ó. Então, em termos das dimensões genéricas, vai dar L ao cubo por mt ao quadrado. E aí, então, eu vou dizer que essas três constantes combinadas devem produzir um comprimento, mas eu não sei com que fatores. Eu não sei se vai ser c ao quadrado, se vai ser raiz quadrada, se vai ser elevado à 10ª potência, não sei. Então, eu vou deixar as três potências como incógnitas. Esse é o nosso objetivo, chegar no final aqui, combinar essas constantes para sobrar só o L. Né? É isso que a gente quer fazer. Então, olha só, C elevado a x é L sobre T elevado a x. H cortado elevado a y é ml quadrado sobre T elevado a y. G elevado a z é L ao cubo sobre mt quadrado elevado a z. Disso eu consigo fazer agora a seguinte coisa. O lado esquerdo da equação eu só tenho L, que é L a primeira, vezes nenhum m, que é m elevado a zero, m elevado a zero dá 1, e vezes nenhum t, que é t elevado a zero. Ou seja, L é a mesma coisa que eu escrevi aqui. Tá? Aqui m a zero vai dar 1, t elevado a zero vai dar 1, e o L a 1 vai dar L. O resultado disso aqui é a mesma coisa disso. Isso é o que eu posso fazer com o lado esquerdo. Com o lado direito, eu vou combinar os fatores. Eu tenho L elevado a x, L elevado a 2y, L elevado a 3z. Tá aqui, ó, x mais 2y mais 3z. No denominador, t, então é t elevado a menos x, t elevado a menos y, t elevado a menos 2z. Tá aqui, t elevado a menos x, menos 2y menos 2z, e o m elevado a y menos z. M elevado a y menos z. De m elevado a... Então, o que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho que reproduzir o que eu tenho do lado direito. Do lado esquerdo, m elevado a zero tem que ser igual a m elevado a y menos z. Tá? De onde eu vou concluir que o y é igual a z. Porque y menos z é igual a zero. Tá? Então, agora a gente resolve uma equação algébrica e tira esse resultado. Do t elevado a zero, então eu sei que isso aqui é zero, então isso aqui tudo tem que ser zero. Tá? Menos x menos y menos 2z é igual a zero. Mas eu sei que o y é z. Tá? Então eu vou substituir ou y por z ou z por y. Tá? Z por y. Então aqui é y, menos 1 menos 2 menos 3. Y. E menos x menos 3y tem que ser igual a zero. Então x é menos 3y. E do L elevado a 1, agora eu vou dar o último passo aqui de igualar esse expoente a 1. X mais 2y mais 3z tem que ser igual a 1. O z eu sei que é y. E o x eu sei que é menos 3y. Substituindo os dois, deixando só y. Ó. O x eu troquei por menos 3y. O z, 3z é 3y, que é um igual ao outro. E agora eu faço essa conta. Menos 3 com 3 dá 0. Mais 2, 2. 2y tem que ser igual a 1. Então, o y é igual a meio. Pronto. Achei os expoentes. Tá? Se o y é meio, o x é menos 3 meios, tá? Que vai vir daqui. E o z é meio também, porque ele é igual ao y. Tá? Sabendo disso, então, vamos substituir de volta na proposta aqui que a gente fez.
Então, C elevado a x, que é menos 3 meios. O H cortado elevado a meio, que é o y, e o G elevado a meio, que é o z. Combinando esses três fatores aí numa formulinha só, né? Então, elevado a meio é raiz quadrada, e menos 3 meios é c ao cubo dentro da raiz quadrada no denominador. Tá? Pronto, conseguimos um comprimento, tá? Que eu vou chamar de LP. Tá? Porque esse comprimento não é um comprimento qualquer. Combinando-se as equações, as constantes desse jeito, a gente chega nessa fórmula, e eu posso agora jogar os valores que eu conheço, H cortado, do G, da velocidade da luz, e calcular esse comprimento. Esse comprimento é muito, 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 muito pequeno. 10 a menos 35 metros. É o que nós chamamos de comprimento de Planck. Então, lá na simulação do vídeo do professor Alisson, vocês viram que esse foi o último passo da simulação. Quando ele diminuiu aqui o cursor até chegar no limite da menor coisa que a gente pode pensar. Tá? A menor coisa que a gente pode pensar é um comprimento de Planck, como se o próprio espaço estivesse quantizado. É a menor divisão do próprio espaço. Né? Isso de acordo com as teorias de geometrização da gravidade, né? Que nos levam a esse conhecimento aqui. Tá? Só que essa distância, 10 a menos 35, está para os quarks do mesmo jeito que os quarks estão para nós. Tá? Então, se eu entrasse numa máquina que reduzisse meu tamanho, tá? O mesmo esforço que eu vou ter que fazer para chegar no tamanho de um quark, é o que o quark tem que fazer para chegar no tamanho de uma escala de Planck. Tá? Então, isso está muito, muito, muito longe de qualquer teste experimental que a gente possa fazer. Mostrei para vocês aí que a gente chega até menos 10 a menos 19 de metro. Tá? 10 a menos 35, sem chance. Nenhum jeito de a gente fazer essa medida. Tá? Então, isso existe como proposta teórica, mas a gente não consegue ainda comprovar de nenhuma forma que, né, se há uma realidade nesse comprimento de Planck. Bom, gente, é isso aí então. Obrigado aí pela paciência, né, pelo tempo a mais aí que eu tomei. Por hoje é isso aí, vou estar terminando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me deixar no chat, tá? Eu vou depois salvar esse chat aqui e tomar todas as informações deles aí. Bom, vou estar encerrando a programação agora. Por que a gente não usa a própria velocidade da luz para definir essa grandeza que a gente chama de metro?